Oi, meu nome é Sérgio Martins, eu sou o idealizador do blog InfoLondres, que é um blog que eu criei que é destinado a ajudar as pessoas que queiram estudar, ou passear, ou até mesmo morar em Londres, onde eu já vivo há algum tempo. E eu tive a ideia de criar esse blog para poder justamente ajudar essas pessoas. E eu resolvi também ajudar as pessoas com relação a inglês, a como aprender a língua inglesa. E eu resolvi postar alguns vídeos. Os vídeos vão chamar Dicas de Inglês, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e assim por diante. Nesses vídeos eu darei algumas dicas de algumas dúvidas que as pessoas têm em inglês, né? Como usar uma certa palavra, as palavras mais usadas. E eu não sou nenhum professor de inglês e nem sei tanto inglês assim, mas eu vou tentar passar para vocês o que eu tenho aprendido, que eu sempre estou estudando, continuo estudando, porque você nunca vai dominar um assunto completamente. Sempre você vai estar aprendendo, então o inglês também não é diferente. Você tem que estar sempre praticando, estar sempre se atualizando. Então eu estou sempre estudando. Na verdade, é uma maneira que eu resolvi de estudar inglês. Ou seja, eu vou estudar inglês e deixar vocês assistirem. Porque eu acho que a melhor maneira de você aprender uma coisa é passando ela para as pessoas. Dessa maneira você pode assimilar melhor o que você está aprendendo. Eu vou tentar fazer um vídeo por dia, ou pelo menos uns 3 vídeos por semana, dando para vocês, passando para vocês dicas importantes sobre a língua inglesa. E eu espero ajudar vocês nessas minhas dicas. Se você tiver alguma dúvida com relação a inglês ou com relação a qualquer assunto abordado no blog, vocês podem entrar em contato comigo pela página Fale Comigo, que eu terei o maior prazer em responder a sua dúvida, seja de inglês ou seja qualquer outra dúvida com relação aos assuntos abordados no meu blog. Então vamos à dica de hoje. A dica que eu vou dar para vocês hoje é com relação a preposições. As preposições at, in e on. São as 3 que a gente faz mais confusão na hora de usar, na hora de falar, na hora de escrever em inglês. Então eu vou dar mais ou menos para vocês uma explicação como é mais ou menos o uso dessas preposições. É uma ideia, porque se você só vai aprender mesmo usando, lendo muito e pesquisando, mas eu vou dar para vocês mais ou menos uma dica de como vocês podem diferenciar essas preposições. Em primeiro lugar, o at, geralmente você usa para indicar um lugar específico, um período específico, uma localização, com relação à hora. Então você usa o at. O in é dentro de algum lugar. Sempre quando você ouve falar em in, você tem que ter uma ideia de dentro. Está dentro de algum lugar, inserido em algum tempo também. Então o in está incluído na coisa. Ele está dentro ou inserido no tempo. O in. O on dá uma ideia de superfície, superficial, de contato com alguma coisa. Ele não está inserido, não está dentro, ele não está misturado, ele está simplesmente em contato. Então, o at é um lugar específico, ele aponta uma posição, um lugar específico. O in dá uma ideia de dentro, de algum lugar, inserido em alguma coisa, em algum tempo. E o on dá uma ideia de contato. Tá? Agora eu vou dar alguns exemplos para poder fixar bem essa ideia, como é que funciona isso na prática. Aqui está o exemplo de at. No primeiro exemplo, diz o seguinte: I am at the university now. Ou seja, eu estou na universidade. Está indicando um lugar específico, um local. Então, geralmente, para você indicar algum edifício, algum local, você usa o at the university. Então, ele está especificamente na universidade, no edifício da universidade. Agora, então, aqui se usa o at. No segundo exemplo, diz: The train leaves at 9 o'clock. Ou seja, especificamente às 9 horas. Exatamente às 9 horas o trem sai. Então,
ele indicou, ele dá uma ideia de tempo exato, né? Então, quando você quer ser mais preciso, você usa o at. Então, the train leaves at 9 o'clock. Então, o trem sai às 9 horas. No terceiro exemplo, diz o seguinte: he lives at number 29 Oxford Street. Ou seja, ele mora no número 29 da Oxford Street. Então, ele indicou um número exato, né? Exatamente no número 29 da Oxford Street. Então, você fala, nesse caso, você tem que usar at. Nesses exemplos, dá para notar bem como é que funciona o at. Né? É uma coisa específica quando você quer ser mais preciso. Você usa essa preposição. Agora, vamos na outra preposição, que é o in. Bom, aqui está a preposição in. In dá uma ideia de dentro, inserido em algum lugar, misturado ou dentro de alguma coisa, né? Então, no primeiro exemplo, diz o seguinte: she lives in a house. Ou seja, ela mora numa casa. Então, ela mora dentro da casa. Então, in. She lives in a house. Então, ela vive numa casa, e isso dá uma noção de dentro, porque ela vive dentro de uma casa, dentro de alguma coisa. Então, por isso, a gente usa essa preposição in, quando se trata de indicar que a pessoa ou alguma coisa está dentro de algum lugar. No segundo exemplo, diz o seguinte: he lives in the city. Ou seja, ele vive nessa cidade, dentro dessa cidade, né, no território dessa cidade. Então, está inserido dentro de um local, de uma área, que é esta cidade. Então, in this city. Então, ele vive nesta cidade. Você usa a preposição in, que é dentro, né? Terceiro exemplo: the people are in the house. Ou seja, as pessoas estão dentro da casa. Esse exemplo está sendo bem mais específico em dizer que as pessoas estão literalmente dentro da casa. Então, the people are in the house. Então, é in, tá? Porque você está falando que as pessoas estão dentro da casa. Não perto da casa, não ao redor da casa, mas dentro. Então, in the house. Com esses exemplos, dá para explicar bem, ter uma noção de quando usar a preposição in. Agora, vamos à próxima e à última preposição, que é a preposição on. Como eu disse anteriormente, a preposição on, ela dá uma ideia de contato, de superfície. Ela não está misturado, não está dentro, não está inserido, mas sim está em contato com alguma coisa. Então, nesses três exemplos de baixo, dá para ver mais ou menos como é que funciona isso. Primeiro exemplo: the children are on the beach. Ou seja, as crianças estão na praia. Então, elas estão na praia, elas não estão dentro da praia. Elas não estão na água, elas não estão na areia, mas elas estão na praia. Então, elas estão em contato com a praia. On the beach. Então, você usa nesse sentido de contato, você usa a preposição on. No segundo exemplo: I will start to work on next Monday. Então, esse exemplo eu dei aqui porque é um exemplo que é uma exceção. Porque você usa também o on quando você fala sobre dias da semana e meses. Você fala on Monday, on Wednesday, on Thursday ou on Friday. Então, quando você fala dia da semana ou meses do ano, você também usa a preposição on. Então, ela dá ideia não só de contato, como também temos exceções, que é uma coisa que você tem que aprender, né? Tem que treinar, tem que se acostumar com isso. E também, quando você, por exemplo, você fala on holidays. Quando você está de férias, nas minhas férias, então, ou seja, on my holidays. Então, quando você fala sobre férias também, você usa a preposição on holidays. Tem algumas exceções assim que você vai ter que estudar sobre isso. Não são muitas, mas existem algumas exceções. No terceiro exemplo, diz o seguinte: the boat is on the sea.
Então o barco está no mar, não está, ou seja, não está dentro do mar. Ele está sobre a água, está flutuando sobre a água. Então isso dá uma ideia de contato, né? Por isso usa a preposição on the sea. Bom, essa é a maneira que eu tento entender essas preposições. Espero que você tenha pego alguma coisa ou tenha alguma noção de como usar essas 3 preposições, que muita gente faz muita confusão com elas, principalmente quando você está aprendendo, começando a aprender o inglês. Eu espero ter ajudado vocês nessa dica de hoje. E meu nome é Sérgio Martins, meu blog é www.infolondres.com.br. Muito obrigado por assistir esse vídeo e espero vocês nos meus próximos vídeos. Tchau!